É uma satisfação estar aqui com você nesse vídeo, nessa aula, para falar de um tema de extrema importância para profissionais da saúde que atendem consultórios clínicas. Sobre o que é que vamos falar? É o que está aí na tela. É empreendedorismo. E você pode ser um empreendedor de sucesso. Ok, vamos lá. Eu quero começar aqui, lá atrás. Lá atrás o quê? Quando eu era criança, na convivência com meu pai, ele foi o primeiro grande mestre que eu tive que me deu noções em relação a esse tema que nós vamos abordar aqui, tá bem? Então vamos ver lá o que eu aprendi com meu pai quando eu tinha aí 6, 7, 8 anos de idade, tá? Sobre empreendedorismo. O meu pai, ele falava o tempo todo isso que está aí. Roberto, você é um topetudo do couro grosso e cabeça dura. Olha, quando ele falava isso, eu não tinha a menor ideia do que ele estava falando. Não é uma criança de 6, 10 anos? Não tem ideia sobre o que o pai está falando quando ele se refere a você dessa forma. Eu achava que não era algo elogioso não, tá bom? Eu achava que era uma crítica, mas ia tocando a vida. A partir de um determinado momento da minha vida, onde eu fiz administração, comecei a conviver com grandes outros mestres da administração no planeta, aí eu comecei a entender o que o meu pai estava falando naquela linguagem tão simples, né, que ele colocou ali. Quando ele fala, Roberto, você é um topetudo, ele estava querendo falar, Roberto, você é ousado. Ser ousado é uma característica do empreendedor. Ousadia. Sem ousadia, não consegue bons resultados como empreendedor. Quando meu pai falava, Roberto, você é do couro grosso, eu fui entender isso posteriormente como sendo resiliente. O que é resiliente? Resiliente é aquele indivíduo que cai de joelho, levanta, cai, levanta, cai, levanta. O empreendedor é um tipo de indivíduo que se ele cai 100 vezes, ele levanta 101 vezes. Se ele cai 1000, ele levanta 1001 vezes. Então isso é a capacidade conhecida como resiliência. Empreendedor sem ousadia e sem resiliência, ele não vai ser empreendedor. E persistente. Quando meu pai falava cabeça dura, então Roberto é persistente. Você pega aquela questão ali e vai em frente. Observe que persistência, resiliência e ousadia andam tudo junto. Tá? Eu quero aqui enumerar agora para você as características de um empreendedor, partindo do princípio que ele tem esse comportamento aí, tá bom? Então, o empreendedor é aquele indivíduo que tem o que nós chamamos de visão antecipada de futuro. Ele detecta tendências que vão mudar o local que ele vive e o mundo no futuro. São chamadas as megatendências, nós temos as macrotendências, nós temos as tendências e temos os modismos. O empreendedor ele não vai muito para o lado do modismo, não. Ele consegue detectar essas tendências que vão impactar o futuro. É uma ideia que vai afetar o mercado e que posicionamento, ou que percepção os clientes potenciais e atuais têm desse mercado. Tá? Então, visão antecipada de futuro. Nós temos uma outra característica que é ter coragem para vencer o medo e fazer o que precisa ser feito. Muitas pessoas pensam que coragem é o contrário de medo. Não é não, medo todo mundo tem. Coragem é a capacidade de vencer o medo. Eu vi recentemente uma entrevista com o Elon Musk, que é um dos maiores empreendedores que nós temos no mundo atualmente, e ele falando que ele tem medo sim. Quando um foguete dele está levantando o voo ali, aquilo custa 5 bilhões, ele tem medo, aquilo explode lá de vez em quando, né? Um ou outro está explodindo por aí, e ele perdeu ali 5 bilhões de dólares. Mas, na verdade, ele aprendeu muito naquele pouco tempo que aquele foguete, né, quando foi lançado, ainda não explodiu. Então, ele vai explodir daqui a 4 minutos. Em 4 minutos, teve um aprendizado enorme para que ele possa utilizar esse aprendizado no próximo lançamento. Tá? Mas medo faz parte. Todo ser humano normal tem medo. Se você não tem medo, o diagnóstico já está pronto. Ou é um alienado ou é um psicopata. Né? São os alienados e os psicopatas que não têm medo. Pessoas normais têm medo sim. E aí vem a coragem, e com a coragem a gente vence o medo. Uma terceira característica aqui é competência na execução, através da boa gestão. Não adianta você ter visão de futuro, você ter coragem se a gestão é ruim. Se a gestão é ruim, o negócio vai quebrar. Você já ouviu falar por aí, o negócio quebrou, o negócio faliu, o negócio fechou?
O que aconteceu ali? Faltou uma boa gestão. Então eu tenho que ter sim visão de futuro, eu tenho que sim ter coragem e eu tenho que ter uma boa gestão. Em tudo na vida. Quer seja numa cozinha, quer seja num consultório, numa clínica ou numa empresa enorme como a SpaceX do nosso querido amigo, tá? Elon Musk. Uma característica interessante é que o ser humano, quando ele nasce empreendedor. Mas, devido a questões educacionais e por aí vai, princípios, crenças, valores, crenças limitantes, pode distorcer isso num determinado momento da vida. Mas se você pegar uma criança como essa, quantos anos tem essa criança? Talvez, sei lá, 1 ano, 2 anos. Observe o comportamento de uma criança de 1 a 2 anos. Ele estava engatinhando, aí levanta, para andar sobre os 2 pés. Cai, levanta, cai, levanta, cai. Olha a resiliência aí. Olha a ousadia dele tentando explorar novos ambientes, né, andando aí por essa estrada. O que tem depois daquela curva? Olha, ele vai lá porque ele é ousado. E a persistência dele. Então, os seres humanos têm uma ambição positiva. E é essa ambição positiva que vai aflorar naquilo que nós chamamos de empreendedorismo. E o ser humano nasce empreendedor e, por questões, então, educacionais, isso dá uma apagada, mas isso pode ser aceso novamente. Tá? Então, todos nós somos empreendedores desde que nascemos. O que muda é a ambição positiva que cada um tem. Então, se você pega, por exemplo, o Elon Musk da vida, a ambição positiva dele é gigantesca. Ele tem lá o quê? Mais de 400 bilhões de dólares, o que daria aí uma fortuna perto de 2 trilhões de reais, é muito dinheiro. O que ele quer fazer com isso? Bem, o sonho dele, né, a visão de futuro dele é colonizar Marte e ser o primeiro ser humano a ser enterrado em Marte. Olha que essa visão de futuro dele não tem nada a ver comigo. Mas é a visão de futuro que estimula o Elon Musk. A minha visão de futuro e o que me estimula não é isso, mas é alguma coisa que tem que ter o mesmo poder que tem para estimular Elon Musk, vai ter para estimular e motivar a mim. E você? Né? O que motiva você? Se você pegar um funcionário público, não vai aqui nenhuma crítica, eu só estou aqui constatando, o funcionário público, ele quer um emprego público, ele quer passar num concurso público, porque ele é pouco empreendedor, ele é muito avesso a risco. Então você tem aquelas pessoas que têm um nível de empreendedorismo mais baixo, que está próximo de um funcionário público, até o Elon Musk lá na ponta. Tá? E nós estamos encaixados aí em algum lugar. O pai da administração moderna, Peter Drucker, ele nasceu na Áustria em 1909 e morreu nos Estados Unidos, infelizmente, aí em 2005. Ele é considerado um gênio da humanidade. E ele criou, então, a administração moderna. Então, eu tenho a administração pós-Peter Drucker e tenho a administração pré-Peter Drucker. E o Peter Drucker, se você colocar o nome dele no Google e pesquisar a frase dele, ele tem frases maravilhosas e inspiradoras que você vai ali encontrar. Olha uma frase dele que eu adoro, que eu acho fantástica. Não temos como agir no passado porque ele passou. Um dia eu lendo sobre essa frase, essa frase dele, fiquei pensando, meu Deus, tem que ser um gênio para falar isso? Ele é um gênio. E ele falou, não temos como agir no passado porque ele passou. É óbvio, eu não tenho como agir na semana passada, eu não tenho como agir no ontem, porque já passou. Ok? Ele é um gênio. Olha o que esse gênio continuou falando. Não temos como agir no futuro, porque ele ainda não chegou. É claro, eu não consigo agir no amanhã, o amanhã não chegou. Até aí, é óbvio. Peter Drucker falava assim, dizem que tudo que eu falo é óbvio. Ele falava. Mas se é tão óbvio assim, é porque ninguém nunca falou isso antes de mim. Ele falava, né? Interessante. Até aqui eu não estou vendo muita genialidade, não, você não concorda comigo? Talvez aqui sim tenha genialidade. Não temos como agir no passado porque ele já passou, não temos como agir no futuro porque ele ainda não chegou. Mas olha aí, mas temos como agir no presente e assim construir o nosso futuro. Isso quer dizer que as decisões que eu tomo e as ações que eu implemento aqui no hoje, no agora, elas mudam o meu futuro. Isso quer dizer que durante a minha vida no passado eu tomei um punhado de decisão e essas decisões me trouxeram até onde eu estou. Eu estou aqui agora como sendo resultado das decisões que tomei no passado.
A partir de agora, se eu tomo decisões melhores, porque eu tenho um conhecimento maior sobre gestão, sobre mercado, sobre empreendedorismo, eu mudo o meu futuro. O meu futuro vai ser muito melhor do que seria, do que se eu estivesse tomando decisão no mesmo efeito de inércia que eu vinha tomando do passado até agora. Eu me apaixonei pela administração porque esta ciência nos permite ter sucesso e realizar os nossos sonhos e os sonhos das pessoas que amamos. Olha que ciência maravilhosa é a administração. Se você, como profissional de saúde que é, conhecer a administração científica, que são os fundamentos, colocar essa administração científica em prática no seu consultório, ela muda de nome, vai se chamar gestão, é a gestão do seu consultório ou clínica, usando essa ciência como referência, e ter conhecimentos de posicionamento, ou como é que se posiciona no mercado, você vai ter resultados incríveis. E com esses resultados incríveis que você passa a ter no seu consultório, você vai realizar seus sonhos. E quais são os seus sonhos? Não é isso? Quais são os seus sonhos que você quer realizar? Estou aqui compartilhando com você um pouco do que aprendi com os meus pais e com os grandes mestres. E também em décadas, na verdade 3 décadas, atuando como profissionais da saúde em todo o Brasil e em diversos outros países. Deixa eu voltar aqui novamente ao Peter Drucker, que é o pai da administração moderna. Olha o que ele diz. O conhecimento é o gerador de riqueza no mundo moderno. Somos trabalhadores do conhecimento. O conhecimento e a capacidade aumentam com a idade. Será mesmo? Vamos fazer um teste? Eu pergunto aqui para você, e você poderá perguntar para os seus amigos e conhecidos. Tudo bem? Pensa assim. Vamos simular aqui uma ideia, uma história. Você, ou eu, ou seu amigo, né, ou conhecido, está dirigindo um carro. E aqui do lado, ao seu lado, tem um amigo seu que é como se fosse o irmão que você escolheu. Ele não é um irmão biológico, mas é um irmão social. É como se você tivesse escolhido ele para ser o seu irmão. Amigo, mas amigo mesmo de muitos anos. Aí você faz uma curva qualquer aí, numa dessas estradas da vida, ou numa rua qualquer, o carro derrapa e vai, por exemplo, né, infelizmente, ele vai bater num poste. Aí o que acontece? Temos um acidente. Aí vem o quê? Vem a polícia, vem o corpo de bombeiro e tudo mais. Seu amigo está estirado ali na calçada. Tá bem? Aí vem um bombeiro e fala assim com você. Olha, seu amigo tem que ser atendido em no máximo 30 minutos. Ele está com uma lesão no crânio e eu tenho aqui 2 opções e você vai escolher. Eu tenho um médico A e um médico B. São neurocirurgiões. O médico A, ele tem 30 anos, é um médico fantástico, melhor currículo da faculdade. E ele acabou de se especializar. Ele é muito bom. Eu tenho um médico B, que é também especialista nessa cirurgia. Ele tem 60 anos de idade. Ele já passou por aquilo que está passando o médico A, que era os 30 anos, mais 30 anos de experiência. Ele tem, então, 60 anos de idade. O A, 30 anos de idade, muito bom. O B, muito bom também, 60 anos de idade. Você leva em qual? Qual que você autoriza eu levar seu amigo? Você vai levar seu amigo no A ou no B? Eu levaria no B. Por quê? Porque o B tem mais experiência do que o A. E se ele tiver 80 anos de idade? Ele tem mais experiência ainda. E se ele tiver 97 anos de idade com Alzheimer? Aí não, né? Aí ele já tem um comprometimento de saúde que tira a competência dele. O que eu quero mostrar para você é o seguinte: enquanto o seu cérebro está funcionando, enquanto você tem saúde, quanto mais conhecimento você tem, mais solução adequada você propõe. Isso é o trabalhador do conhecimento. Lá na época da minha avó, que se capinava hortas ou fazenda, tá? Com enxada, o indivíduo que estava com 30 anos capina muito mais do que o de 60, que capina muito mais que o de 80. Mas nós não vivemos na era agrícola da minha avó, capinando hortas por aí. Nós somos profissionais do conhecimento. E quanto mais conhecimento temos, melhor somos. Isso é uma excelente notícia para você. Quanto mais velho você ficar, melhor você fica, desde que você cuide da sua saúde e esteja preparado para os desafios. É isso que é o profissional do conhecimento.
Tudo bem? É uma excelente notícia para nós, não é? O conhecimento humano, ele pode ser dividido, didaticamente falando, em 3 partes. Você tem o conhecimento teológico, teo quer dizer Deus, né? Estudo de Deus, que é intuitivo. O ser humano, num determinado momento da vida, vai fazer algumas perguntas de fundamentação teológica, vem de dentro dele. Não é? De onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui? Essas questões, elas podem ser analisadas à luz da teologia, tá? Que existe há tanto tempo quanto a própria humanidade. Como a teologia não propôs todas as respostas para as perguntas que eram feitas, surgiu, há 400 anos antes de Cristo, aqui no Ocidente, a filosofia com Sócrates. A filosofia, ela é dedutiva, tá bem? Deduz. Como a filosofia também não propôs todas as respostas para as perguntas que eram feitas, há mais ou menos 500 anos, 500 e poucos anos, surgiu a ciência como a conhecemos, com Descartes. E a ciência, ela é indutiva. Então, observe que a teologia é intuitiva, a filosofia ela é dedutiva e a ciência é indutiva. Eu posso, então, dizer que a intuição adivinha e a ciência prova. A ciência ela foi criada para estudar a matéria e a interação da matéria com a energia. Isso quer dizer que a ciência não é a ferramenta adequada para se estudar a filosofia e a ciência não é a ferramenta adequada para estudar a teologia. Tá bem? E essas 3 áreas do conhecimento, elas são sinérgicas e não antagônicas, como se pensa por aí no senso comum. A ciência, e nós somos profissionais de ciência, ela é dividida na área de exatas, biológicas e humanas. O que é uma profissão das exatas? Matemática, física e engenharia. O que nós temos como profissões da área biológica? A medicina, a odontologia, a fisioterapia, tá? Por exemplo. E as profissões de humanas. Na profissão de humanas, nós temos a administração. A administração é o conhecimento científico, mas a prática da administração no seu consultório clínico chama-se gestão. Tudo bem? Então nós temos aí uma panorâmica boa do conhecimento humano. E a administração, então, eu posso dizer que a prática do bom senso e gestão é a prática da administração. A administração de marketing é um tipo de administração que tem por objetivo a otimização dos seus resultados, ou dos resultados do seu consultório ou da sua clínica, em função de quem paga a conta, ou seja, o cliente. Toda vez que eu faço essa administração com foco em atender às necessidades, desejos e expectativas de quem paga a conta, chama-se administração de marketing. Marketing não é aquilo que as pessoas pensam por aí, propaganda. Marketing é igual propaganda. Não. Só no Brasil teve essa tradução errada. No mundo inteiro, marketing é o que eu estou aqui explicando para você. Propaganda é outra coisa, tá? Assim como a saúde, a administração moderna, ou seja, pós-Peter Drucker, tem como foco o ser humano pleno e espiritualizado. É o que chamamos de marketing pós-digital ou marketing da empatia. Para mim, foi uma enorme satisfação ter passado esses momentos maravilhosos aqui com você. E conte sempre comigo. A gente se vê em outras aulas, em outros vídeos. Até mais!